Olá pessoal, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre uma recente publicação que anda circulando aí pelas redes sociais de que a AMA teria tirado o seu apoio à terapia baseada em ABA, a metodologia de reabilitação que nós temos para crianças de intervenção, para crianças com autismo. Primeira coisa que você deve notar é que essa AMA não é aquela associação que tem diversas cidades pelo país que tanto dá suporte às famílias quanto promove ambientes de reabilitação, de tratamento para as nossas crianças. Não tem nada a ver. AMA, nesse assunto aí, significa Associação Médica Americana. Então é uma associação americana, como diz o nome, que está promovendo aí um discurso de que não apoiaria mais a metodologia ABA. Então, o segundo ponto para a gente ter clareza é de que o ABA que está se comentando nesse artigo, nesse documento, é o ABA tradicional, aquele clássico em que o mediador escolhe o reforçador que vai ser utilizado, e não o ABA naturalista, que é a linha que inclusive eu trabalho, em que a criança escolhe o seu objeto de interesse. Então, a partir do interesse da criança, aquele objeto que pode ser um brinquedo, que pode ser um instrumento, pode ser um livro, enfim. A criança demonstra interesse por esse objeto e esse objeto vai ser utilizado como um reforçador na aplicação do processo terapêutico. Então, essa é uma diferença muito importante para a gente poder separar as coisas. Um outro ponto que eu quero que você tenha bastante atenção, leia todo o texto no qual se baseia essa nota, de não apoiar mais. E você vai perceber que existem alguns furos ali. Enfim, pelo menos foi o meu entendimento disso. Principalmente em relação ao aspecto de resposta em relação à aplicação. Então, disse que os resultados não são tão evidentes comparado aos malefícios, que você não teria esses dados. Então, por isso, deixaria-se de apoiar. Acontece que na evolução do quadro do autismo, a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir classificar e pontuar o score de evolução dessa criança. Primeiro porque muitas crianças acabam trocando de terapia. Como é uma terapia longa, então essas crianças começam com um terapeuta e ao longo, muitas vezes, de um ano de trabalho, essa criança já passou por 2, 3 terapeutas. Então aí a gente já perde uma informação muito importante acerca dessa evolução. Segundo que, dada uma evolução mais lenta e um tratamento que é de longo prazo, os dados quantitativos dessa melhora, dessa progressão, dessa evolução, eles também não são tão claros quanto para outros tipos de terapia. E não por isso a gente desacredita que a terapia esteja sendo ineficiente. Enfim, a gente tem que enxergar essas notas, esses documentos que são publicados nas redes sociais de uma forma muito clara e entender que ciência não é apenas a gente ler uma coisa e aquilo se tornou a verdade. A ciência é justamente a gente observar os fatos e fazer uma análise deles. Então, quando você receber uma mensagem dessa e se assustar, põe o pé no freio. Opa, peraí. Vamos ler direitinho isso aqui, o que ele quer me dizer. É ruim isso para o meu filho? Não devo agir assim? Eu mesma tenho algumas questões em que eu discuto com colegas, com profissionais que trabalham comigo, que são colegas de profissão, acerca dessa diferença entre o ABA tradicional e o ABA naturalista. Porque eu tenho muita dificuldade de compreender você, por exemplo, fazer uso de um reforçador que você determinou para conseguir resgatar o interesse de uma criança que tem rigidez comportamental, como no caso do autismo, que tem, em geral, uma fixação, um hiperfoco. Então, quando eu lanço mão de algo que já é no repertório dessa criança, é muito mais fácil eu ganhá-la, no sentido de conseguir a sua atenção, então manter e resgatar essa atenção e permanecer numa atividade um pouco mais de tempo. Então, por isso eu me identifico muito mais com o ABA naturalista. Mas, enfim, de forma alguma, eu excluo que o ABA tradicional seria um bom recurso terapêutico. Só que eu, Patrícia, me identifico mais com a linha naturalista. Vejo resultados, é como eu trabalho, enfim. E nunca trabalhei da outra forma. Então, não posso dizer que o trabalho do meu colega não está sendo eficiente se a gente tem, sim, dados de respostas boas.
Então, enfim, conhecer caso a caso, observar o que é melhor para o seu filho, através das respostas que o próprio tratamento está lhe oferecendo, né? E aí você conclui se aquilo vai ser bom ou se aquilo não está sendo bom e você precisa trocar. Mas não se deixar conduzir apenas pelo que sai no jornal, pela notícia que você recebe, porque isso vai causar muito mais confusão do que trazer resposta para você. Então, não estou aqui nesse vídeo falando que a nota foi péssima, né, que foi errada a posição. É uma associação de médicos, ela coloca o que ela pensa, ok. E nós, do outro lado, avaliamos essa opinião, né, essa tomada, essa decisão e percebemos se aquilo cabe para o nosso contexto ou não. Simples assim, tá? Então, esteja atento às informações que chegam, esteja atento principalmente à condução do trabalho com o seu filho, esteja atento à prática, se você é profissional, né, do que você executa, se ela está de acordo com os seus valores, se você realmente está colhendo resultados a partir disso, até para que você, terapeuta, esteja seguro na hora em que chega uma notícia dessa, e aí, como é que você vai explicar isso para o pai? Como é que você vai responder a ele que não, a gente tem que continuar assim, é nisso que eu acredito. Enfim, para que você tenha argumentos claros, né, para que essa família fique segura e se mantenha em tratamento. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a orientar vocês aí nesse tumulto, nesse murmurinho que aconteceu. Não deixe de curtir, encaminhar para alguém que possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal e não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!